E quando a gente pensa que não dá para piorar, vem a Banca Sebrasp e mostra que é possível sim. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu estarei comentando as respostas que foram dadas pela Banca Sebrasp para as alterações dos gabaritos, tanto as questões que foram anuladas, quanto para as questões que tiveram ali seus gabaritos alterados. E você vai observar que as respostas são as mais esdrúxulas possíveis, quando não genéricas. Bem, e essa aqui é a Banca Sebrasp tentando corrigir os seus erros. Então, vamos refutar aqui as respostas dadas pela banca. E lembrando que nesse vídeo aqui eu estarei comentando a parte específica de mecânica. Posteriormente, faremos outros vídeos falando sobre outras ênfases, ok? Bem, começando aqui pela questão de número 45, onde o gabarito preliminar dizia que a resposta estava errada, ou a questão estava errada. Bem, o gabarito definitivo, essa questão foi anulada e a justificativa da banca foi o seguinte: o emprego do termo intercambiabilidade prejudicou o julgamento objetivo do item. Vale ressaltar que já há a correção completa desta prova lá no clube de membros. Então, se você não se tornou membro do canal, você pode ir lá, e onde nós fazemos a correção completa dessa prova aqui de mecânica. Também temos uma live aqui em nosso canal, onde eu comento e também faço a resolução das questões ali que tiveram seus gabaritos alterados e também as questões que foram anuladas, ok? Bem, vamos ler aqui o que dizia a questão. Bem, o objetivo principal do sistema de ajuste é garantir a intercambiabilidade de peças entre empresas, ou seja, é assegurar que uma peça fabricada por uma empresa possa ser usada em um produto fabricado por outra, né? Inclusive, eu havia comentado que essa questão tinha sido mal elaborada e poderia sim ser passiva de anulação, que é o que aconteceu, tá? Via de regra, a gente poderia assumir ali que estaria errado, de fato, a questão, mas ela abre margem aí para possibilitar, tá, a anulação dela. Então ela poderia ter sido melhor redigida. Veja, a próxima questão foi a questão de número 47, onde ela inicialmente tinha o gabarito dado como certa e ela foi anulada. A justificativa foi a seguinte: o item possibilita mais de uma interpretação, fato que prejudicou o julgamento objetivo. E a questão dizia o seguinte: a técnica de seção ou de seções transversais é uma representação gráfica muito importante em desenho técnico mecânico, pois permite mostrar detalhes internos de peças e componentes, como furos, canais e cavidades. Aqui eu estou se referindo a corte, porém, esse termo aqui, seções transversais, dificilmente você vai encontrar nas literaturas de desenho técnico industrial. Então, também uma questão que eu tinha comentado que haveria a possibilidade de ser anulada, tá bom? Bem, depois nós tivemos a questão de número 52, questão que também foi anulada, gabarito inicial tinha dado como errado. Aí a justificativa foi: o item possibilita mais de uma interpretação, fato que prejudicou seu julgamento objetivo. Então você vai observar nas justificativas aí da Banca Sebrasp, sempre usa a mesma frase, né? Bem genérica, né? Não explicando muito bem, né? Ou então colocando ali a resposta que ela tinha pensado inicialmente. E é dito o seguinte, que na elaboração do desenho técnico, a épora, aquela questão da épora, né, é fundamental para evitar erros e retrabalho na fabricação do produto, enquanto as projeções ortogonais na representação das informações facilitam a comunicação entre os envolvidos no projeto. Quando ele coloca aqui que a épora é fundamental, ele faz com que a questão de fato esteja errada, porque eu mostrei a vocês a diferença ali de épora para projeção ortogonal e dificilmente você encontra na área industrial a épora, mas projeção ortogonal facilmente, tá? Então a épora não é fundamental. É óbvio que ela vai te auxiliar, mas ela não é fundamental. Então, o que faz com que a questão de fato estivesse errada. E a banca foi lá, simplesmente anulou, ao invés de manter o gabarito preliminar, né? Então a banca optou em anular a questão.
O que nos parece é que ela tenta fugir de embrólios jurídicos, né? Pessoas entrando com recurso contra a questão. Então, ela prefere anular a questão. Ela, obviamente, acaba beneficiando aquele candidato que havia errado a questão, então teria perdido 2 pontos, e acaba prejudicando aquele candidato que tinha acertado a questão. De certa maneira, ele é prejudicado, né? Lembrando que nós estamos numa corrida, então, se você consegue pontuar mais e o seu amiguinho ali, seu concorrente, consegue pontuar menos, então, obviamente, você consegue ficar à frente dele. Então, se a questão é anulada, ele deixa de perder essa pontuação. Tá? Então, obviamente, no final das contas, quem havia acertado acaba sendo prejudicado quando uma questão é anulada. Bem, depois nós temos uma outra questão que essa aqui olha, foi uma das piores justificativas. A justificativa comete um erro, e eu vou te mostrar. Questão de número 58, onde é dito o seguinte, que o torquímetro é a ferramenta utilizada para aplicar uma força específica a um parafuso, porca ou outro elemento de fixação durante a montagem ou a manutenção de um equipamento. Ele é projetado para garantir que a força aplicada seja precisa e constante, evitando a aplicação excessiva ou insuficiente de forças. O gabarito preliminar dizia que a questão estava errada, e de fato está errada, e eu vou te mostrar o porquê. Bem, a justificativa da banca para alterar o gabarito para certo foi o seguinte, que de fato o torquímetro é uma ferramenta utilizada para aplicar uma força específica a um parafuso, porca ou outro elemento de fixação durante a montagem ou manutenção do equipamento. Ele é projetado para garantir a força aplicada seja precisa e constante, de modo a evitar-se a aplicação excessiva ou insuficiente de força. Ele só copiou o que estava no enunciado da questão. Gente, a banca conseguiu confundir torque com força. Torque não é força. Torque é o produto entre força e uma distância. Banana é banana e maçã é maçã. A banca simplesmente chamou torque de força. E está errada, tá? Está errada. A justificativa da banca foi essa para alterar o gabarito. E na justificativa dela, ela comete um equívoco. Sinceramente, é complicada a banca Sebrasp, né? Você confundir torque com força são coisas completamente diferentes. O torque é produto. Bem, para quem está estudando aí para a área de mecânica, sabe o quão isso faz diferença. É a mesma coisa, na altura do campeonato, você confundir peso com massa, né? Quando a gente chega, por exemplo, numa farmácia e lá tem uma balança, normalmente, o que a gente fala? Vamos ali nos pesar. Na verdade, você não vai se pesar, você vai verificar a sua massa, porque a unidade que está lá na balança é o quilograma. Quilograma é massa, tá? Peso seria se fosse em Newton, porque peso é uma força. Peso, nesse caso, é o produto entre a massa e a aceleração. Então a gente não pode confundir as coisas. E aqui a banca fez isso, confundiu torque com força, né? É complicado. Vamos lá para a próxima questão. Bem, outra questão também que a banca nos dá uma resposta assim completamente esdrúxula. Questão de número 68. Com base no sistema hidráulico esquematizado na figura precedente, julgue os itens seguintes. Questão de número 68. O elemento identificado como número 1 representa uma válvula direcional de 2 vias e 2 posições acionadas manualmente. Era só você olhar para a válvula e ver se essa válvula era do tipo de 2 vias e 2 posições. Se não, a válvula está errada. Que, de fato, o gabarito preliminar dizia o seguinte, que ela estava certa. Não, está errado. Então era só a banca trocar o gabarito. Ao invés disso, o que ela fez? Anulou a questão. E a justificativa foi: a indicação do número 1 na figura do enunciado prejudicou o julgamento objetivo do item. Como assim? No que o indicativo da figura prejudicou ali o julgamento objetivo da questão? Está errado, era só trocar o gabarito. Era certo, trocava para errado. A banca anulou a questão.
sem explicação plausível, tá? Era só trocar o gabarito. Está errado. Essa válvula não é uma válvula de 2 vias, 2 posições. Ela possui 2 posições, mas ela é de 4 vias. A banca Sebrasp é demais, é complicada. Quantas pessoas não foram prejudicadas por conta de mais essa questão? Próxima questão, questão de número 81. Outra questão completamente equivocada, onde a banca diz o seguinte, tá? Ou a questão diz o seguinte: em um motor do ciclo Otto de 4 cilindros, o diâmetro dos cilindros mede 82 milímetros, tendo os pistões um curso de 75 milímetros, e embora esse motor seja comumente designado como de 1,6 litro, a sua cilindrada real é de pouco menos de 1.600 milímetros cúbicos, né? Inclusive eu mostro esse cálculo para você de cilindrada, e para quem já está habituado, aí, já viu isso bastante vezes, sabe que a unidade usual para a cilindrada não é o milímetro cúbico, mas é o centímetro cúbico. E aí a banca fala o seguinte, tá? Houve erro de unidade de medida na cilindrada real apresentada na redação do item, fato que prejudicou o seu julgamento. Era simplesmente trocar o gabarito para errado. Era só isso. Se a questão está errada, o gabarito é errado. Você não precisa anular a questão. Se você trocou a unidade, é simples, então está errado. Porque quando a gente faz os cálculos, a gente vê que a unidade final é o centímetro cúbico. Então, era só a banca trocar o gabarito. Inicialmente era certo, trocava para errado. A banca falou, não, eu prefiro anular a questão. Veja se ela não está fugindo aí de qualquer imbróglio jurídico, né? Bem, a próxima questão foi a questão de número 91, onde ela diz o seguinte: o titânio é amplamente utilizado na fabricação de componentes submarinos devido à sua baixa densidade e à sua alta resistência à corrosão, né? O gabarito inicial ou preliminar era que a questão estava errada e a banca foi lá e anulou a questão, né? E a justificativa foi: o item possibilita mais de uma interpretação. Fato que prejudicou seu julgamento objetivo, né? A gente sabe que existem muitas outras propriedades que fazem com que o titânio seja empregado não só nessa indústria, mas em muitas outras. Aqui dá até para relevar essa justificativa da banca, mas, na minha humilde opinião, o gabarito deveria ser mantido como errado mesmo. Mas, obviamente, muitas pessoas entraram com recurso contra essa questão, e aí conseguiram fazer com que a banca viesse a anular. E para finalizarmos a última questão, também já comentei aqui, a banca ela pecou ali na hora de redigir, abrindo possibilidades, né, onde diz o seguinte, que o sistema fixo de CO2 for acionado, estando os trabalhadores do primeiro grupo na sala, uma deficiência de oxigênio poderá, né, esse poderá aí, obviamente, abre muitas possibilidades, formar uma atmosfera imediatamente perigosa à vida ou à saúde, o que poderá demandar o uso de respiradores. Na minha humilde opinião, o gabarito aqui deveria ser trocado para errado, mas a banca foi lá e anulou, né? Então, na sua justificativa, a banca fala que o item possibilita mais de uma interpretação, fato que prejudicou o seu julgamento objetivo, né? Na minha humilde opinião, era só trocar aqui para errado, porque o poderá, não, se você está fazendo ali com que o seu ambiente esteja cheio de CO2, isso se dá pelo sistema fixo de CO2, né? Lembrando que o CO2 ele vai expulsar o oxigênio do ambiente, então para que os trabalhadores adentrem ao local, obviamente eles precisam estar equipados adequadamente. Então não é poderá, devem, né, utilizar. Então a questão estaria errada, mas a banca optou novamente por ir lá e anular a questão. Evita muitos problemas para ela, porém prejudica muita gente. É isso aí, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha aí da banca Sebrasp. Forte abraço e até o próximo vídeo.